Tá certo. Vamos com imagens de Brasília, porque o deputado do PSOL, Glauber Braga, ele ocupou a mesa diretora da Câmara durante a sessão desta terça-feira, foi retirado à força da cadeira do presidente Hugo Motta. As pessoas que nos acompanham por imagens podem observar esse registro que foi feito dentro do plenário. Uma cena, assim, terrível, ele se agarrando à cadeira de Hugo Motta, sendo retirado à força. Vários deputados ajudando nessa retirada. E aí a Sâmia Bonfim, que é a companheira dele, tentando dissuadir os demais parlamentares que retiram Glauber Braga. E vários parlamentares gritando, alguns favoráveis à retirada, outros contrários. Essa ação foi tomada após o presidente Hugo Motta anunciar que vai liberar para votação o pedido de cassação do parlamentar acusado de agressão a um manifestante na Câmara dos Deputados, nas dependências da Câmara. Glauber afirmou que se manteria na cadeira até chegar ao limite de suas forças. Ele cobrou uma punição aos deputados que também ocuparam a mesa diretora após o pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Reforço a informação, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio, trata-se de uma gravação que foi feita há pouco, dentro do plenário. Vários deputados e outras pessoas que naturalmente trabalham no parlamento e além da polícia legislativa retirando o Glauber Braga, que se agarra à cadeira de Hugo Motta. Uma cena terrível, assim, tosca, dá para usar inclusive essa palavra. E ele se agarra ali à mesa com todas as suas forças, impedindo a retirada. Enfim, uma cena terrível. Deixa eu até passar para o Luiz Felipe Dávila a trazer a sua análise sobre uma cena que a gente nem deveria estar noticiando, trazendo aqui, né, Dávila? Uma cena que não tem nada a ver com a atividade parlamentar. Exatamente, Caniato. E só reforça a necessidade imperiosa de caçar esse parlamentar. Esse parlamentar que, ao ter limite na utilização das palavras, precisa usar a força para impor as suas ideias. É algo lamentável e faz muito bem o parlamento brasileiro caçar uma pessoa que não tem condições de participar de discussões e votar as leis do país. Confusão na Câmara dos Deputados, Glauber Braga retirado à força da mesa diretora. Deixa eu passar para o delegado Palumbo, que conhece, inclusive, o deputado Glauber Braga, acompanhou aquela situação que envolveu a agressão dele a um manifestante. E aí essa situação no dia de hoje, delegado Palumbo? Isso só reforça que ele tem que ser cassado. Isso não é uma atitude de um parlamentar. Isso aí não é torcida organizada, não deveria ser, né? Torcida organizada. Aliás, ele já estava provocando há muito tempo. Ele estava presidindo a sessão nos breves comunicados, eu estava na fila para fazer o meu pronunciamento e ele só estava chamando deputados da esquerda, tanto para falar 1 minuto quanto para se pronunciar em 3 minutos. Todos nós percebemos que estávamos ali, né? E como a gente percebeu, pelo menos os que estavam ali naquele momento, eram poucos deputados, que ele só estava chamando gente da esquerda para falar e que ele queria confusão, que ele queria abrir, a gente não deu palco para ele. Tanto é que depois sentou na cadeira a deputada Benedita e eu acabei falando, mas ele está provocando faz tempo, isso aí já é uma tragédia anunciada. Esse tipo de atitude que a gente passa, que vocês estão passando aí para todo telespectador da Jovem Pan, é uma cena lamentável, é vergonhoso, isso não deveria ser uma conduta de um deputado, que aliás já tinha agredido uma outra pessoa. As ideias têm que ser debatidas no campo das palavras, né? No campo do raciocínio, não no campo da porrada. Isso aí não é um ringue. Quem quiser treinar a luta, que vai para o jiu-jitsu, vá para um boxe, vá para o muay thai, tudo bem, aí não é para isso. Então eu sinceramente, eu tenho vergonha desse tipo de atitude e é por isso que o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, é tão mal visto por causa de atitudes como essa. Agora, muito... Pois não, Caniato. Não, só quero trazer a informação para a nossa audiência. O púlpito está preparado. Glauber Braga vai falar daqui a pouco. Essa imagem é ao vivo? Não, essa imagem é ao vivo. É ao vivo na Câmara, inclusive o sinal instável. A gente tem um áudio. Vamos escutar o que diz agora o deputado Glauber Braga. Eu quero começar...
Tá bom. Já tomou. Glauber Braga aparenta estar com problema, enfim, passa a mão na testa. Vamos escutar o que ele diz. Quero começar as minhas companheiras e os meus companheiros que estão aqui do meu lado nesse momento. Eu quero me solidarizar com a imprensa também que foi agredida e que teve o seu trabalho cerceado. Eu estou aqui há bastante tempo, há algum tempo pelo menos. Eu até hoje não tinha ouvido falar de cortarem o sinal da TV Câmara, para que as pessoas não acompanhassem o que estava acontecendo dentro do plenário. A única coisa que eu pedi ao presidente da Câmara, Hugo Motta, foi que ele tivesse 1% do tratamento para comigo que teve com aqueles que sequestraram a mesa diretora da Câmara por 48 horas, por 2 dias, em associação com um deputado que está nos Estados Unidos conspirando contra o nosso país. Ali sobrou negociação, sobrou de... Em um momento foi cogitada a possibilidade de retirar da força daqueles deputados pela Polícia Legislativa. O que está acontecendo agora é uma ofensiva golpista. A votação da minha cassação com uma inelegibilidade de 8 anos está isolado. Nesse mesmo pacote, eles querem votar uma anistia que não é dosimetria, levando a possibilidade de que Jair Bolsonaro só tenha 2 anos de pena. Combinado com isso, eles querem manter os direitos políticos de Eduardo Bolsonaro. Porque quando há o desligamento por faltas, a pessoa continua elegível. Isso não é uma novidade para a Câmara. Eles utilizaram do mesmo expediente no caso do Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle. A comparação com o caso de Carla Zambelli, por favor. Carla Zambelli já está com seus direitos políticos cassados e está presa na Itália a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa ofensiva é uma anistia aos grandes com a manutenção dos direitos políticos daqueles que esses sim fizeram de tudo para restringir a democrática no Brasil. A minha presença hoje na mesa diretora da Câmara foi exatamente para demonstrar que a gente não pode se render. De ter defendido a honra da minha mãe, de ter denunciado orçamento secreto, de ter batido de frente com todo o poderoso Arthur Lira. Me desculpe, mas isso não é nenhum motivo para cassação de mandato. Agora é motivo, isso é uma tentativa de silenciamento. Amanhã eles botam a tentativa de cassação no plenário da Câmara. Deixa a imprensa entrar, o restante da imprensa entrar. E a que preço, Hugo Motta? Precisava disso aqui? Precisava atacar as deputadas? Precisava de uma ação violenta e forçada? O senhor que sempre quis demonstrar como se fosse um ponto de equilíbrio entre
Sinal instável, mentira. mas dá para entender. Isso é uma mentira. Porque com os golpistas que sequestraram a mesa, sobrou docilidade. Agora, com quem não entra no jogo deles, é porrada. É isso. Os caras ficaram 48 horas. Eu fiquei algumas poucas horas. E já fui para esse tipo de ação. Amanhã tem a votação no plenário da Câmara da Cassação. Travou o sinal. A gente estava escutando o deputado Glauber Braga. Até acho que conseguimos retomar mandato. o sinal. Mas eles têm que ter a certeza que até o último minuto, eu queria ter uma fala preparada para esse momento, mas não tenho. E me desculpem pelo cansaço, mas até o último minuto eu vou estar lutando, não é por mim, pelo mandato, não. Eu vou estar lutando para que eles não firam as liberdades democráticas num pacote golpista, como eles estão tentando fazer. Porque eu sei que hoje eles fazem comigo, amanhã fazem com outras forças populares, democráticas, e isso não tem como aceitar. Obrigado por toda a solidariedade em todas as partes. Se imaginavam que esse era um passo para eu ficar calado, para eu ficar quieto, de deputados que lutam por liberdade democrática estão muito enganados, porque essa luta não acabou e não vai acabar por aqui. Obrigado. Aí, Glauber Braga, nesse depoimento, pronunciamento, ele começou falando. Antes disso, deixa eu fazer uma rápida parada para a rede, mas nós seguimos aqui trazendo as informações, as análises com os nossos comentaristas. Glauber Braga reclamou pelo corte do sinal da TV Câmara, pediu que Hugo Motta tenha a mesma tolerância com ele, como a que o presidente, segundo ele, teve com os parlamentares da oposição, depois emendou com críticas ao PL da dosimetria, a cassação de Eduardo Bolsonaro por faltas, o que não o tornaria inelegível. Depois ele justifica que essa ação dele, né, as pessoas que nos acompanham por imagens podem observar ele preso à mesa da presidência, à cadeira de Hugo Motta. Ele diz que essa ação de hoje foi para alertar as autoridades sobre o que ele classifica de tratamento desigual que Hugo Motta dispensa a ele. Deixa eu chamar o Motta, o nosso Motta, o Roberto Motta, para analisar essa situação que envolve Glauber Braga, sempre na mídia. Motta. Caniato, eu vou proceder com cuidado, porque eu não sei muito bem o que foi que aconteceu aí, né? Tudo indica que o deputado tentou sentar numa cadeira indevida à força. Então vamos analisar o que ele disse. Primeiro, ele deu boas notícias, né? Ele disse, pelo que eu entendi, que vai ser votada a anistia, que para mim é uma surpresa. Depois ele disse que serão mantidos os direitos políticos do deputado Eduardo Bolsonaro. Ninguém imaginou que eles fossem suspensos, mas, enfim. Tirando essas duas coisas, é difícil encontrar algum sentido no que o deputado disse. Ele segue o mesmo script de todos os políticos de extrema esquerda. Usa as mesmas palavras-chave, a mesma estratégia de vitimização, o mesmo recurso barato de conclamar a democracia. São as mesmas regras para radicais. Não é surpresa que o deputado esteja sujeito a perder o mandato. A triste surpresa, que não é surpresa, é que um dia ele tenha sido eleito. Glauber Braga, há pouco acompanhamos o pronunciamento, um depoimento dele que justificou para explicar essa ação que as pessoas que nos acompanham pela TV, pela internet, podem observar agora. Ele invade a parte destinada ao presidente, né, a mesa diretora, se agarra na poltrona, na cadeira de Hugo Motta e diz: daqui ninguém me tira. Polícia Legislativa é acionada e aí acaba retirando ele depois de muito esforço. Você, Dávila, 50 segundos, situação que envolve Glauber Braga e a justificativa dele. Ele fala em tratamento desigual. 50 segundos.
tratamento igual para aqueles que não sabem se comportar como parlamentar. Aliás, eu acho que se agarrar na mesa é o medo de perder o salário, o emprego, as nomeações, as emendas e voltar para a planície e ter que arregaçar as mangas e começar a trabalhar de verdade. Talvez esse seja, assim, a grande perda. Cassação será votada amanhã e será aprovada. É isso, as informações ao vivo aqui na Jovem Pan News, trouxemos a informação, Glauber Braga foi retirado à força do plenário, da mesa diretora, e aí ele reclamou há pouco, durante o pronunciamento, que o sinal da TV Câmara tinha sido cortado, e aí ele entendeu que foi censurado, ele inicia o depoimento falando isso. Deixa eu receber a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, você sempre bem informado com a Jovem Pan. Trouxemos há pouco as informações ao vivo, Glauber Braga foi retirado da mesa diretora, ele se agarrou à cadeira, sim, literalmente à cadeira de Hugo Motta, num movimento de protesto. Depois ele concedeu, não uma entrevista coletiva, mas um depoimento, uma manifestação em um púlpito que foi montado com toda a imprensa ali reunida, e ele justificou que Hugo Motta teria autorizado o corte do sinal da TV Câmara para que ele não pudesse se comunicar, disse ali que foi um ato de censura, pediu que Hugo Motta tenha a mesma tolerância com ele, com que, segundo na avaliação de Glauber Braga, o presidente teve com os parlamentares de oposição. Você se lembra daquele movimento dos parlamentares de oposição que acabaram ocupando também a mesa diretora por 48 horas. Depois ele emendou com críticas ao PL da dosimetria. Ele disse o seguinte, olha, o PL da dosimetria, na verdade, é um PL da anistia disfarçado. E aí ele criticou também o movimento de caçar Eduardo Bolsonaro por faltas, o que não o tornaria inelegível. Depois ele justifica que toda essa ação, todo esse movimento de se invadir a mesa diretora, se agarrar à poltrona, depois ficar preso à mesa, tudo isso é para chamar a atenção das autoridades para esse tratamento desigual. Você, delegado Palomba, justificativas de Glauber Braga. Ele conseguiu o showzinho dele, né? Ele tá nervoso porque caiu o sinal, é lógico, a TV Câmara tinha que arrancar o sinal, vai mostrar essa atitude de quinta série. Tá certo, qualquer emissora de TV faria a mesma coisa, a TV Câmara não é diferente. A TV Câmara não tem partido. Fez o que devia fazer mesmo, se entrar alguém agora nos estúdios da Jovem Pan e começar a puxar a mesa, começar a fazer toda essa baixaria que ele fez, vai cortar o sinal. Isso de qualquer emissora. Mas isso aí já é uma tragédia anunciada. Eu não sei como uma pessoa que está prestes a ser cassado consegue presidir uma sessão. Ele estava presidindo os breves comunicados, como eu havia falado, né? Quando ele sentou na mesa, no lugar da Benedita da Silva, para chamar deputado por deputado para falar, ele só começou a chamar deputados de esquerda. E ali eu já percebi. Eu estava sentado, inclusive, na mesa ali da presidência, um pouquinho mais afastado do lado direito, mas estava percebendo, porque eu estava na fila para ser chamado. Eu percebi que ele não estava chamando ninguém da direita, não dava um minuto para ninguém da direita, ou seja, ele já queria briga. E aí o que eu fiz? Eu esperei a outro presidente sentar na mesa e falei tranquilamente, mas ele já estava procurando briga, ele queria fazer esse show, e nada justifica isso. O caso da dosimetria das penas, o caso do Eduardo Bolsonaro não tem nada a ver com o caso dele. Ele teve uma atitude, olha lá, essas imagens que estão aparecendo agora, ele estava presidindo, isso é absurdo. Ele tem que responder pelos atos dele, o Eduardo Bolsonaro vai responder pelos atos dele, a Carla Zambelli pelos atos dela, e assim segue o jogo. Agora, o que tem a ver o que ele fez lá no passado, e ele demorou para ele ser julgado, para ser cassado? Eu acho que demorou. Porque é uma pessoa que agride outra, aí ele vai se vitimizar, como ele fez, saiu todo rasgado. Eu falei, pronto, agora o próximo passo dele, qual que vai ser? Vai ser deitar em alguma sala, fazer greve de fome, falar que está muito cansado. Cansado do quê? Desse show, desse barraco que ele fez aí? Cansado do quê? E os policiais legislativos tinham que retomar a ordem mesmo, a sessão tem que continuar. Agora não sei quanto tempo vai parar, realmente, durante esse tempo de mandato que eu estou aqui, eu nunca vi a TV Câmara deixar de transmitir ao vivo, desde quando começa a sessão. Geralmente começa lá pelas 2 horas da tarde, os breves comunicados, e aí a sessão
as votações começam 8, 9 horas da noite, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas eu nunca tinha visto isso. Agora, o pessoal, os funcionários da TV Câmara agiram corretamente, porque o que ele fez lá foi um barraco, ele queria um show. E digo, o próximo passo dele vai ser se agarrar alguma mesa, isso não tentar invadir a sessão do Congresso mais uma vez, se jogar no chão, ficar se esperneando como um menino mimado, querendo ganhar no grito, ganhar na força. Ele deveria ganhar no voto. Ele podia procurar deputado por deputado, falar, não me caça, por favor, quem tem que caçar é o povo nas eleições. Não fez nada disso. E com certeza eu acho que agora é mais um motivo para mandá-lo para fora daqui. Ele não pode ser deputado, isso não é atitude de deputado, isso nos envergonha. Né? Eu já tenho vergonha pelas atitudes dos deputados de alguns se acovardarem, pelas atitudes deles de se acovardarem, de se venderem para o sistema o tempo todo. Vendo uma situação dessa aí, realmente é uma situação lamentável e deplorável, Caniato. Pois é, há pouco nós mostramos a imagem, o exato momento em que Glauber Braga ocupa a mesa diretora na Câmara dos Deputados e aí ele se recusa a deixar a cadeira do presidente. Ele não tem cargo na mesa diretora, é importante lembrar, não é que ele é o vice-presidente ou o primeiro secretário ou o segundo secretário, ele não tem cargo na mesa diretora e aí ele se nega a deixar a cadeira na mesa diretora. A partir daí, das declarações desse protesto, esse é o exato momento em que ele começa a proferir as palavras, fazer as críticas aos deputados, à Câmara e iniciar esse protesto. Aí os policiais legislativos receberão a ordem e começam a esvaziar o plenário e aí iniciam o processo de retirada. E aí tem a ordem para o corte na transmissão da TV Câmara, a transmissão do que acontecia no plenário. Por isso que agora a gente tem as imagens daqueles vídeos que foram feitos pelo celular. Pois não, deixa só passar para o delegado Palumbo, porque o delegado Palumbo só confirma para a gente. O senhor está em Brasília, né, delegado Palumbo? Vai ter sessão? Quais são as informações que nós temos a partir desse episódio? Tô em Brasília, sim, estava acompanhando até um pouquinho antes desse barraco que ele fez. Estou aqui próximo do plenário. Inclusive, a informação que eu recebi agora da minha advogada, e agora recebi de maneira oficial aqui pela liderança do partido, que a sessão foi encerrada. Ou seja, ele conseguiu o showzinho dele, conseguiu que não fosse pautado aí o PL da anistia, ele conseguiu o showzinho dele. Acabei de receber agora de maneira oficial pelo partido que a sessão foi encerrada e recebi também pela minha advogada, a doutora Brenda, que acabou de me informar isso aí. Ele conseguiu o show dele, eu acho que não deveria ter encerrado a sessão. Ele deveria ter colocado para fora e os trabalhos legislativos deveriam começar, nem que fosse para começar 9, 10, 11 horas da noite até a ordem ser restabelecida. Ou seja, ele vai lá, faz todo esse espetáculo, sai todo rasgado e daqui a pouco vai sair como vítima. Pois é, essa informação é muito importante, hein? A atualização para você que acompanha a programação da Jovem Pan, encerraram a ordem do dia, não terá mais votação agora. Você, Mota, todos esperavam que os trabalhos fossem reiniciados a partir da retirada de Glauber Braga. Não haverá mais ordem do dia. É isso que nós estamos vendo, é uma demonstração prática da típica estratégia da esquerda radical, que é descrita pelo ideólogo, estrategista da esquerda americana moderna, chamado Saul Alinsky. Ele escreveu um livro cujo título é Regras para Radicais. Se vocês lerem esse livro, vocês vão ver que foi de lá que o deputado tirou essa receita aí, de causar esse tumulto, espetáculo, atrair atenção, se posar de vítima, e no final conseguiu o objetivo dele, adiar a sessão. Realmente é absurdo que o Congresso tenha se rendido a isso.